grande dia! Que felicidade está na tela! Incrível essa história! Um beijo a vocês, todos e todas que acompanharam, que estão acompanhando e que irão acompanhar hoje. Sejam bem-vindos todos! Novamente, Giuseppe, Suela, hoje o último capítulo desta maravilhosa história, deste romance de Belva Plain, dessa autora americana incrível, muito prazer, eu tô aqui. Um beijo pra você, Suela. Um beijo. Entrei agora, você já entrou junto, parabéns, Suela. Letícia Araújo, boa noite, seja bem-vinda, eu sou o Marco Enzo, eu me apresento aqui diariamente e hoje você chegou na hora certa, é o último capítulo desta história Revolta no Paraíso, desta autora americana que está na tela do seu celular. E também hoje, como é o último capítulo, vou refazer a história toda, vou apresentar um resumo dela inteira e finalizar com o último capítulo que ninguém ainda sabe qual será o final, o desfecho de Revolta no Paraíso. Então fique por aí, Letícia. Seja bem-vinda. Um beijo pra você. Um beijo pra Suela que tá na Itália. Yeah, palmas. Você está onde, Letícia? Diga a sua cidade. Obrigado, Suela. Você também é muito simpática. Vocês todos e todas que entram aqui e passam uma hora do seu dia comigo. Diga-me, você fala de onde? Qual a sua cidade? Halima Lima. Oh, obrigado, Suela. Obrigado. Obrigado. Um beijo. Diga-me, Letícia. Halima Lima. Boa noite. Seja bem-vinda. Eu sou Marco Enzo, Rosana Lima, eu sou ator, me apresento aqui diariamente e hoje é o último capítulo desta história Revolta no Paraíso, desta autora americana, Almerindonópolis, Goiás. Um beijo para Almerindonópolis, Goiás. Que legal, muito prazer ter você aqui, Letícia. Fique conosco. Hoje, Rosana Lima, é o último capítulo, então farei um resumo da história inteira. 28 capítulos. Revolta no Paraíso. 28 capítulos, Rosana Lima. Irei fazer a história inteira, mas bem resumida. Não vou conseguir apresentar como eu apresento normalmente. Então, dias normais eu entro, espero 10 minutos, a galera chega como eu estou fazendo agora. Começo a apresentação que dura meia hora, 40 minutos. E nos últimos 10 minutos eu faço um bate-papo com quem está ao vivo sobre o capítulo que eu apresentei. E amanhã, lembrando a vocês que eu estreio Jorge Amado, esta história que está na minha mão, Teresa Batista Cansada de Guerra. É incrível essa história. Já foi feita minissérie que foi inspirada nessa história na TV Globo. Já foi feito várias histórias sobre, foram feitas apresentações, inclusive teatrais, inspiradas nessa história. Mas ela inteira, como eu vou apresentar aqui, nunca foi feita num formato digital, nunca foi feito. Então, junte-se a nós, junte-se a mim, ao meu perfil. Começaremos amanhã, entro em cartaz amanhã e fico com essa história aí por uns 2 meses, 1 mês e meio mais ou menos. Junte-se a nós. Estou neste projeto aqui, vocês que não me conhecem, há 2
há mais ou menos 5 meses, 5, 6 meses. Comecei ao vivo e nunca parei nenhum dia, desde lá até hoje, desde o mês de agosto, final de julho, agosto, comecei este projeto e não parei mais. Adriana Medeiros, Rosana Letícia, doutora Adri Medeiros. Ô Letícia, que legal, muito bom. Boa noite, Dri. Dri, ontem a gente conversou rápido. Você, qual a sua cidade? Você está onde? Rosana também, Rosana, se apresente. Você está onde, Rosana? Rosana Lima. A Letícia está em Almerindonópolis, Goiás. Um beijo, Letícia. Almerindonópolis. A doutora Adri está onde? E a Rosana, diga-me, Rosana Lima, qual a sua cidade? Boa noite, Rosana, um beijo pra você. Aqui pra mim aparece ralimalima.9. Se apresente, todo mundo que chega eu peço para se apresentar. Campina Grande, Paraíba, um beijo. Um beijo para toda a Paraíba, eu tenho muitos seguidores aqui da Paraíba. De Campina Grande, também de Goiás, onde está Letícia. Dina, um beijo, Dina. Boa noite, seja bem-vinda. Hoje, último capítulo desta história, interior de São Paulo. Qual a cidade, Halima Lima? Fale o nome da sua cidade, interior de São Paulo é tão bonito. Diga-me. Nilzinha, Dina, boa noite. Um beijo, Nilzinha, um beijo, Dina. Hoje, último capítulo de Revolta no Paraíso. Chama todo mundo, põe no telão. Põe o fone no ouvido, senta no sofá que vem história da boa e Vou começar com 10 minutos eu começo. Vou fazer a história inteira. Silvio Soledade, um beijo, um abraço. Junte-se a nós. Eu sou Marco Enzo, Jorge Eugênio. Me apresento diariamente. Hoje vocês entraram num dia propício. Chega junto, que é o último capítulo desta história. Eu vou refazer a história inteira resumida. Daqui a pouco começo. E aí, apresento o último e tão sonhado capítulo desta tão conflituosa história chamada Revolta no Paraíso, que é uma saga muito famosa na TV americana, desta autora Belva Plain, que tinha como o seu maior talento, sua maior faculdade era escrever sagas. Ela escreveu 3 muito famosas, que chamam-se Loucuras, Traição por Amor, Vento Sem Rumo e Revolta no Paraíso, que ficaram famosíssimas na TV americana no formato de série. Voltando a dizer que uma história se torna uma saga quando ela surgem muitas intrigas entre os personagens e a história se torna comprida porque ela não tem fim e cada dia mais é incrível assisti-la, causa suspense, causa muito segredo nos espectadores. Em todos os personagens de uma saga são muitos personagens. Isto se torna uma história ser chamada de saga. Muito conflito, chama muita atenção vários personagens. Como está sendo e como foi Revolta no Paraíso, que são inúmeros personagens. E que tem como os principais o seu irmão, os 2 irmãos, Patrick Curzon e Francis Luffer, que vocês vão ficar sabendo a partir daqui a pouco. Ale Fernandes, 35. Boa noite, Luli Melo, Jorge Eugênio. Sejam bem-vindos ao meu perfil. Eu sou Marco Enzo, eu sou ator, me apresento aqui diariamente. Rosana Lima não falou o nome da sua cidade.
Diga o nome da sua cidade. Temos aqui Campina Grande, temos São Paulo, temos a cidade de Goiás, que está a Letícia. A Neia. Boa noite, Neia Biel. Seja bem-vinda. Um beijo para você. Junte-se a nós. Hoje, o último capítulo desta tão esperada história e que vou começar já já, para ser mais exato agora, a repassar a história toda desde o capítulo 1 até agora, que é o 28. Bahia! Qual a cidade da Bahia, né, Abiel? Viva Bahia! Viva Bahia! Qual a cidade? Salvador. Onde é? Porto Seguro. Ilhéus. Itabuna. Tem tanta cidade, hein? Então vamos lá, pessoal. Vocês que chegaram e que não estão inteirados dessa história, eu vou apresentá-la a partir de agora. Desde o capítulo 1 até agora. Letícia deve ser Coelho. Salvador, viva Salvador! Letícia Coelho, um beijo para você, um beijo para Salvador. Viva Salvador, viva Bahia. Junte-se a nós, Letícia Coelho. Eu sou Marco Enzo, vou apresentar essa história agora, que é o último capítulo, mas eu vou reapresentá-la toda, desde o começo. Vou fazer agora, desde o seu começo. Então vou começar. É o seguinte, a história chama-se Revolta no Paraíso, desta autora americana chamada Belva Plain. Ela que foi uma escritora contemporânea nossa, morreu em 2010, agora já senhora, e escreveu algumas sagas que se tornaram famosas na TV americana. E Revolta no Paraíso é uma história fictícia de também uma ilha fictícia no Caribe. A ilha chama-se St. Felice, que é onde fica esta história, onde se passa Revolta no Paraíso. E a cidade onde é a ilha, tem a ilha e tem o centro, que é a cidade onde é território normal, chama-se Covetown. A cidade chama-se Covetown e a ilha chama-se St. Felice. Nesta ilha, em 1650 mais ou menos, chegou nesta ilha, começou a ser explorada pelos piratas franceses e ingleses. E teve uma família, o primeiro rapaz que chegou lá tinha um nome, era um pirata francês, que ele se chamava François Eleufera François, inverte o nome, Eleufera François. Então este rapaz começou a explorar lá com cana de açúcar. No Caribe, as ilhas, a maioria tem cana de açúcar e banana. E este rapaz explorou esta ilha por muito tempo e as pessoas começaram a habitá-la. St. Felice, Eleufera François. Este cara começou a trazer, todo mundo veio povoando através dele esta ilha no Caribe. E a maioria das ilhas no Caribe, como Martinica, que vocês devem conhecer, Barbados, e todas elas foram habitadas por franceses e ingleses. Então, foram habitando lá cada vez mais pessoas vindas da França e da Inglaterra, principalmente, e também trazidas pelos franceses e os ingleses, os europeus, na verdade, os negros vindo da África, os africanos. Vieram de barco, de navio, trazidos pelos europeus como escravos. Foram habitando todas as ilhas do Caribe e também St. Felice.
E essa história começa do senhor Francis Virgil. Francis Virgil era um rapaz já com 70, quase 80 anos, um senhor, e ele tinha sua neta, que se chamava Teresa Virgil. Eles chamavam ela de Teresa T de apelido, de Teresa. Então, ela, jovenzinha, com seus quase 15 anos, tinha a mãe dela também, que era a Júlia Virgil, e tinha um marido dela que era o Herbert. A Teresa T não conheceu o pai dela faleceu logo quando ela era criança, ela não lembrava do pai. E por ela não se dar muito com a mãe, ela gostava muito do avô. Então ela estudava em Covetown, que é a cidade, e gostava de passar finais de semana na ilha de Saint Felice, na casa do avô. O avô, por saber que esta ilha foi habitada, principalmente, o cara que inaugurou esta ilha foi este francês chamado Eleuthère François. Ele colocou um nome na casa que ele mora, que é uma bela de uma casa, é uma propriedade muito grande, que tem cana-de-açúcar, que tem banana, que tem muita plantação, que é muito grande. Colocou o nome dela de Eleuthère. Está estabelecido que esta casa chama-se Eleuthère por causa do antepassado que inaugurou esta ilha Saint Felice. Então, como a Teresa não gosta da mãe, não se dá com a mãe, ela gosta muito do avô, que é um intelectual, que lê bastante, e ela também gosta de tudo isso. E o avô, ela foi passar férias lá da escola, na ilha, em Eleuthère, e o avô contratou uma menina para ficar com ela, que é tipo uma babá, que era uma negra, que se chamava Agnes. A Agnes, sempre que ele precisava de alguém para tomar conta e fazer companhia, principalmente para Ti, ele chamava a Agnes, já era conhecida dela. E a Agnes era negra, e elas se davam muito bem. E aí passaram uma tarde, começaram lá ficando cada vez mais amigas, e também estava em Eleuthère outro rapaz negro, que era marceneiro, que estava arrumando os problemas de porta, de armário que tem em Eleuthère na casa. E o avô não estava muito aí não para casa, na parte interna ele não estava nem aí. Mas ele chamou esse rapaz que chamava-se Clyde, que era um marceneiro. E ele gostava, ele era muito estudioso, esse menino Clyde. O senhor Francis avô, falou para Ti, falou: presta atenção nesse garoto, vê a intelectualidade dele. Ele é negro e tem uma veia para a intelectualidade que é impossível. Você pergunta tudo para ele, ele sabe. Então o menino tinha muita inteligência e conquistou o avô da Ti. E a Ti também começou a gostar dele, ficou amiga dele. A Ti tinha 15 anos, ficou amiga do garoto. E um dia, ficou muito amiga, por sinal. Um dia, o Clyde apareceu com um papagaio dentro de uma gaiola. E a Ti falou: o que você está fazendo com esse papagaio? Eu vou vender ele para um italiano que está de barco aí. Aí ela falou: não faça isso. Vamos soltar esse bicho. Pássaro foi feito para ficar solto, para voar. Aí eles quase brigaram e ela falou: vamos agora soltar esse papagaio. Eu te dou dinheiro eu te pago quanto ele ia te pagar no papagaio, eu te dou, você fica tranquilo e solta o papagaio. Aí eles, tá bom, onde você pegou ele? Aí eles têm um ninho que é lá em cima no Monte Moro. Dentro de Eleuthère tinha um morro que era muito bonito lá de cima, e era lá que ficava o ninho do papagaio. E aí os dois foram, era difícil de chegar. Chegou lá em cima, soltaram o papagaio, aves, os papagaios todos verdes, muito bonitos, papagaio selvagem que era difícil de encontrar. E aí eles já estavam há algum tempo junto. O Clyde teve uma atração física pela Ti,
passou a mão nela aqui no braço, e ele gostou, começou a abraçar ela, ela deixou, e aí eles fizeram sexo, se amaram lá em cima do Monte Morne, e ela não sabia direito o que estava acontecendo, porque ela era virgem, mas ela estava gostoso, e não estava, e se sentiu apavorada no meio do negócio. Ela falou: o que é isso que está acontecendo aqui? Empurrou o moleque, foi embora, saiu correndo, e aí ela chegou descendo toda enrolada, correndo no meio do mato, viu que a calcinha estava lá na perna, a blusa estava no pescoço, e aí saiu enrolando tudo. Ela já tinha 15 anos, era quase uma mulher, já corpo de mulher. E aí chegou em casa toda suja, de capim, e a Agnes falou: o que é isso aí que está acontecendo? Não, fui passear no mato, e aí aconteceu isso. E dessa forma, o garoto, ela ficou apavorada, não saiu do quarto durante uma semana. O Clyde, esse garoto, sumiu, desapareceu de Eleufera. E aí um dia ela saiu do quarto, foi almoçar, todos chamaram ela para almoçar, ela foi, almoçou, começou a sentir ânsia de vômito, foi pro quarto, vomitou um monte, já era a segunda vez que ela fez isso. Aí a Agnes não aguentou, foi até o quarto e olhou, ela já estava toda mulher, ela estava nua, mas estava com os peitos assim já formados, coxa, e já era uma mulher. Ela falou: o que você tem? E aí ela não estava apavorada, não sabia o que era, e falou: você está grávida. E aí explicou para ela o que tinha acontecido, falou que o Clyde fez alguma coisa com ela que ela não sabia, e realmente ela estava grávida e não podia contar pro avô. E aí não saiu do quarto durante uns 15 dias, estava apavorada, e a Agnes contou pro avô, Francis Virgil. E o avô estava triste que o moleque tinha sumido também, e de repente apareceu o moleque. Eles foram passear, o moleque apareceu, eles foram pescar no barco do Francis Virgil, do Coroa, e o moleque morreu afogado. Disse o avô que o avô voltou para falar com ela e falou: ó, eu sinto lhe informar que o Clyde apareceu e morreu afogado. Ele não sabia que ele não sabia nadar. E a Ti pensou: pô, meu avô matou o moleque porque ele me engravidou. E ela pensou isso. E o avô falou para ela: fica calma que a gente vai dar um jeito nisso, na sua gravidez. Passados aí uma semana, o avô mandou ela e a Agnes para Paris, na França. Foram as duas para a França, para ela ter essa criança lá, longe da mãe e do padrasto, Herbert e a Júlia, que são a mãe dela. Então ele mandou ela para lá, longe da sociedade de Covetal, de Santo Feliz, para ninguém saber que ela ficou grávida. E foi para lá, pagou todo mundo, pagou a Agnes, e foi para a casa de um amigo dele chamado Nicole, e a esposa dele era Michele. E lá ela foi ficando barriguda, foi criando. O Nicole era pintor, ele era artista plástico, pintou ela nua, grávida, a Ti, e ela deixou. E aí ela teve o filho, e quem ficou com o filho foi a Agnes. O avô também já tinha preparado isso. O avô pagou a Agnes para ela criar o moleque e deixar a Ti sozinha. E ela não sabia. Na hora, falaram para ela na hora: quem vai ficar com o seu filho é a Agnes, e ela vai criar ele aqui na França. E assim foi. A Agnes pegou o moleque, foi embora, ela colocou o nome dele de Patrick Curzon. E a Ti ficou apavorada que fizeram isso, mas aceitou. E aí o casal Nicole e a Michelle apresentaram. Ela falou para ela: vou ficar por aqui, não vou voltar nunca mais para Santo Feliz. A Ti falou: então o que eu faço agora? Vamos te apresentar um rapaz muito legal, um americano, que está solteiro e está procurando namorada. E aí marcaram esse encontro. Veio um rapaz chamado Richard Luffer, americano de Nova York, muito rico, investidor na bolsa e gostava de artes, investidor de arte. Veio para Paris, se encantou por ela, pela Ti. Ela também gostou dele, não tinha muito o que fazer e se apaixonou. Ele voltou para Nova York, preparou tudo
se casaram em Paris, na casa do Sr. Nicole e da Michelle, e foram morar em Nova York. A Ti e o Sr. Richard Luffer. Chegou em Nova York, ele apresentou a família dele para ela, a mãe, ela se deu bem com todo mundo. Começou a vida nova em Nova York, passou um ano de Nova York, ficou grávida e teve o seu primeiro filho lá em Nova York, que ela, a Teresa Ti, já era o segundo, mas que ela que ia criar, era o primeiro, que ela colocou o nome no avô, ela colocou o nome do avô chamado Francis. O garoto cresceu com o nome de Francis e com o sobrenome do pai, Francis Luffer Virgil, que era o sobrenome do avô, que era o dela. E o avô dela, que ela tanto amava, faleceu porque já estava de muita idade. O Francis Virgil, lá de Santo Felício, faleceu. E ela, então, homenageou o avô com um nome no filho. E ela idolatrava este garoto. Ele foi crescendo, se tornando um grande garoto, uma pessoa incrível, que se dava muito bem com ela. Voltamos para Saint Felice, já depois de 5 anos em Paris. A Agnes não conseguiu ficar por lá e retornou com já o garoto, o Patrick Curzon, que era filho da Teresa Ti, que agora é dela. E ela voltou com ele, voltou a morar em Saint Felice. E por lá criou o moleque, que ele pensava que era filho dela. E ela era negra. E ele era pardo. O Patrick Curzon era pardo. Porque o pai, o Clyde, o garoto que morreu afogado, era negro. E a Teresa Ti é branca. Então ele saiu, o Patrick Curzon saiu pardo. E ele cresceu por lá, em Eleufera, o Patrick Curzon, também habitado em gostar de livro, partiu para um lado intelectual também muito forte que já estava no sangue. E foi crescendo desta forma em Eleufera. E em Nova York, a Teresa Ti teve mais 2 filhas. Teve uma filha depois do Francis, que nasceu com problema de cabeça, nasceu retardada, ela teve problemas mentais, não conseguiu ser uma pessoa normal. E a outra filha que nasceu era normal, muito inteligente. E o pai, o Richard Luffer, ele gostava muito de Saint Felice, e aí a Teresa Ti falava muito pouco de lá, porque ela fez isso tudo, teve que deixar lá muito, ela tinha trauma de lá. E não falava muito sobre isso para os filhos, nem para o marido, nunca falou nada, nada de nada. E a Agnes também nunca falou nada para o Patrick, que eles tiveram, que ele nasceu de uma outra mulher, que ele foi feito dessa forma, nasceu de uma outra mãe, que ela não é mãe dele, ela nunca falou isso para ele. Então ele começou a crescer lá em Saint Felice, o Patrick Curzon, e o Francis lá em Nova York, sem saber que eram irmãos, eles não sabiam. Então, um belo dia, o pai do Francis, o Richard Luffer, ele faliu de tanto gastar dinheiro. Ele tinha uma empresa muito grande e não deu certo, quebrou a empresa, ficou mal de dinheiro. E eles tiveram que dar um jeito nesse problema lá. O Francis ficou 3, 4 anos da vida dele viajando e estudando línguas, estudou filosofia, mas nunca teve capacidade para administrar uma empresa que era a empresa do pai. E o pai dele teve problemas e não conseguiu recuperar dinheiro. Então o Francis falou para a mãe: eu vou para Saint Felice administrar Eleufera, que era do meu avô, está abandonado lá, eu vou tentar recuperar aquilo lá. Não, ela foi contra, mas ele foi para Saint Felice. E o pai
tinha vendido tudo que a mãe tinha, só sobrou Eleufera. E assim foi, o Francis já era noivo e iria se casar com uma mulher chamada Jussara. Ela era a atual esposa dele, que ele já tinha 20 e poucos anos. E foram os dois passar um tempo em Santo Felício, em Eleufera, para ver se eles iriam ficar por lá ou não, ou se iriam vender Eleufera. Chegou lá em Eleufera, o Francis se apaixonou pelo lugar, se apaixonou pelas pessoas e ligou para a mãe e falou que não iria voltar e queria recuperar Eleufera. E assim fez. Recuperou Eleufera, ele e a Jussara, sua esposa. Tirou Eleufera do buraco, transformou ela numa grande propriedade que dava lucro. A maneira que ele fez para salvar Eleufera foi ter hipotecado o lugar. E hipotecou, pagou todas as dívidas que tinha Eleufera, inclusive mandando dinheiro para o pai. O pai já tinha conseguido um emprego, já estava novamente ganhando seu dinheiro. E a Teresa, a tia, estava cuidando da garota que tinha problema de cabeça, ficou para Nova York. E lá em Santo Felício, o Francis conheceu a Kate. A Kate era uma mulher que girava na cidade e que era casada com um rapaz chamado Lionel. Eles faziam parte da mesma turma do Patrick Curzon, que Patrick Curzon foi estudar em Cambridge, na Inglaterra, foi estudar filosofia também, estudou filosofia, se formou em filosofia, voltou para Santo Felício para trabalhar, para dar aulas, para cuidar de crianças carentes. Ele ia dar aula na periferia de Santo Felício. E assim fez. Ele tinha um amigo chamado Nicholas Mebane, que também estudou em Cambridge, na Inglaterra, e que a família dele vem de políticos. O pai era médico, mas o avô, a família da mãe, todos eram políticos. E ele estudava políticas internacionais em Cambridge para se tornar um político e, até então, governar Santo Felício futuramente. E assim foi feito. O Patrick Curzon casou com uma mulher que ele sempre namorou lá em Santo Felício, depois que ele voltou, que se chamava Desirê. Ele começou a namorar, depois casaram, já tiveram filhos. A Desirê era uma mulher que tinha muitas ambições. E o Patrick Curzon era um cara mais pé no chão e ele queria ensinar, passar o entendimento todo que ele tinha de filosofia, de história, de geografia. Ele era muito inteligente. E assim foi feito. E a Kate era casada com o Lionel, que era o empresário da cidade. E tinha também o padre Baker, que era o padre mais famoso, o único padre da ilha, e que era amigo de todos. Tinha o senhor Clarence Parker, que era o pai da Desirê, e que também se tornou amigo do Patrick Curzon, e que conhecia todos na ilha e que era muito importante. O Patrick Curzon e a Desirê tiveram 3 filhos, 2 meninas de sangue e um garoto chamado Will, que ele adotou. Patrick era um cara muito ser humano, muito forte de coração e gostava de ajudar as pessoas. Adotou o Will. E o Francis, logo quando chegou em Santo Felício, foi apresentado ao Patrick Curzon numa escola em que eles se conheceram pelo acaso. Teve uma tempestade, eles se conheceram numa escola onde o Patrick estava dando aula e estava uma chuva. O Francis invadiu essa escola e o Patrick já conhecia ele por nome, mas não pessoalmente. Se tornaram grandes amigos. E aí apresentaram o Nicholas Mebane e por aí foi. Dessa história toda, desses personagens todos, o senhor Nicholas Mebane, depois de algum tempo, e foi dada a independência, Santo Felício recebeu independência da Inglaterra e se tornou um país, um estado de direito democrático. E foi eleito o senhor Nicholas Mebane como o governador deste estado. O primeiro foi o Nicholas Mebane.
amigo de todos, amigo do Patrick Curzon e amigo do Francis Lufeur. Teve uma confusão danada que fez o Francis Lufeur ficar inimigo do Patrick Curzon, que puseram fogo em Eleufera, porque vou contar o porquê que aconteceu isso. O Francis e a Jussara iriam ter a primeira filha deles, que se chamava Megan. E aí a família dele de Nova York veio, a Teresa, a tia e o pai. Vieram para o nascimento da neta. Dessa forma, houve uma greve geral na cidade de Covetown, pelos funcionários todos, e o Patrick era contra a ideia do Francis Lufeur, e eles se chocaram, um falou merda pro outro, quase brigaram de murro. E aí o Will, esse filho adotivo do Patrick Curzon, não sei o porquê surgiu na cabeça do cara, depois de que o Will contou para eles todos que brigou com o Francis, ele foi até Eleufera e colocou fogo na casa. Através desse fogo, matou o pai do Francis, foi morto, o Richard Lufeur morreu queimado e a mãe quase morreu queimada, conseguiu se salvar. E depois disso se tornaram inimigos os dois, Francis Lufeur, Patrick Curzon. E assim seguiram por 5, 6 anos sem se falar. Dentro deste ínterim, o Francis Lufeur se apaixonou pela querida Kate Tarbox, que era casada com o Lionel, mas agora tinha se separado. Se apaixonou por ela, mesmo casado com a Jussara. E se apaixonaram tanto que queriam ficar juntos e não conseguiam se largar. E houve um ataque à casa da Kate Tarbox, quase tentaram matar ela porque ela era editora de um jornal, junto com o Patrick Curzon. E vou contar o porquê. O senhor Nicolas Mebane assumiu o governo e ele se tornou um corrupto, um bandido. Deixou todo mundo para fora e começou a roubar todo o dinheiro que existia na ilha. Deu uma banana para o povo e só queria dinheiro para ele. Ficou mais rico do que já era, comprando propriedades e mais propriedades. E foi dessa forma. O Patrick Curzon ele fazia parte do governo dele, ministro da Educação, saiu do governo, se candidatou na próxima eleição, se candidatou ao candidato também de primeiro-ministro da ilha, e muita rixa, muita briga, conseguiu ganhar do Nicolas Mebane, tiraram o Nicolas Mebane do governo, ele teve que sair correndo, foi embora para a Inglaterra com toda a sua turma porque ele iria ser preso, o exército foi contra ele queria fazer um regime ditatorial em Saint Felice. E aí foi embora. O Patrick Mebane assumiu o controle, o governo da ilha, um cara honesto, um cara forte, um cara saudável. Começou a administrar a ilha, ele tinha um vice que era muito legal, que era o Franklin. E começaram a administrar a ilha muito bem, muito forte. E o Francis Lufeur ficou sabendo de tudo que aconteceu, que o Mebane era um bandido e que foi por causa dele que Eleufera pegou fogo, e foi por causa de tudo, não foi culpa do Patrick Curzon. E aí eles voltaram a se falar, ficaram amigos novamente e ficaram contentes e amigos e saudáveis. A Agnes, a mãe do Patrick Curzon, estava morrendo, ela estava na Martinica, estava muito velha, e ele foi visitar ela pela última vez, e ela contou para ele que ele era irmão do Francis Lufeur, e que ele era filho de sangue da Teresa T, que estava em Nova York, e pediu para ele que nunca ele falasse isso para ninguém. E aí ele voltou para Eleufera, se despediu da mãe, que já estava muito fraca de câncer, mas que deu essa notícia para ele, ele voltou contente, mas ao mesmo tempo não, e queria falar pro Francis. Passou aí um tempo, criou coragem, e o Francis tinha vendido Eleufera porque a Jussara enchia tanto o saco dele, era uma mulher muito chata e queria ir embora de novo para Nova York. Ele vendeu Eleufera para um grupo de empresários, e o Patrick ficou sem poder falar para ele. Mas um dia o Francis retornou
a Sainte Felice para dar adeus a Eleufera, e o Patrick foi até lá contar para ele que eles eram irmãos e deu uma desculpa de um discurso que ele ia fazer para o FMI. E assim ficou por lá algumas horas e não teve coragem de falar para o Francis que eles eram irmãos. E aí se despediu, mas prometeu voltar no dia seguinte para se despedir de vez. Voltou com o carro dele, que era muito espalhafatoso, um bug amarelo, que era da mulher. Ele voltou contente, mas problemático que não tinha falado com o irmão, que era irmão dele. E o Francis estava falando, pô, eu amo tanto esse cara, que pessoa incrível. E o Patrick quase falou para ele, falou, eu acho que nós somos, eu acho não, nós somos. Aí ele engaguejou, não quis falar. Pensou que falava no dia seguinte. E foi com o seu bug amarelo, parou em frente ao Palácio do Governo, o carro andando ainda, tomou um tiro na testa, quebrou o para-brisa, o carro foi de contra um muro de mármore, de concreto, pegou fogo, explodiu. Morreu Patrick Curzon, morto, deve ter sido pelo exército dos Mebane. E aí chegamos ao capítulo 27, que foi o capítulo de ontem, que vocês vão lembrar mais um pouco. O capítulo de ontem foi o enterro do Sr. Patrick Curzon. Foi muito triste, foi muito triste. E lá no enterro, o Francis Luffer viu a Kate Tarbox. Ele tinha abandonado ela por divergências. Ele iria voltar para Nova York, já tinha voltado com a filha e com a Jussara, a Megan e a Jussara. Então ele estava se despedindo ali, uma passagem. Ele viu ela na igreja, no enterro, de chapéu e de vestido, estava linda. Ele ficou, o coração dele bateu forte, ele foi no enterro, foi na casa, conversou com todo mundo. E a mulher dele estava esperando ele em Eleufera Jussara. Ele foi para Eleufera, ficou pensando tanto, falou, vou chutar o pau da barraca. Chegou na mulher e falou, eu quero que vocês vão embora para Nova York e eu vou ficar aqui. Eu vou ficar em Eleufera, vou desfazer a venda, eu vou ficar aqui. Aí eles brigaram, ela falou, você vai ficar com a Kate, vou ficar com a Kate. Ele assumiu que ia ficar com a Kate, eles brigaram muito, ela foi dormir, ela deu piti, ela acordou a Megan falando que o pai dela era um babaca, que era um traidor. E aí passou 2 dias, eles se desculparam, ficaram amigos novamente, a Jussara e o Francis. E ela se dirigiu a Nova York e ele ficou em Sainte Felice. Ele ficou em Sainte Felice e começa aqui o último capítulo. Prepare o lenço de papel ou de seda. O Francis ficou em Sainte Felice e era combinado da Megan ficar com ele um tempo até que a Jussara arrumasse a vida dela no México, que ela foi morar no México. E ele ficou com a Megan feliz lá em Eleufera, se relacionando com a Kate, e ele marcou a data de casamento com a Kate para o dia próximo, e faltando um dia antes do casamento, chegou ao casamento dele a mãe, a tão sonhada mãe dele, a Teresa T. Veio de Nova York só para o casamento dele. Chegou, se abraçaram, eles conversaram. Lembrem que lá na infância de Francis Luffer e Teresa T. em Nova York, eles conversavam muito. A Teresa T. tinha como seu conselheiro o garoto Francis. Eles conversavam muito, eles eram muito amigos e nunca mais o fizeram depois que o Francis veio para Sainte Felice. E nesse dia pré-casamento de Francis e Kate, eles conversaram como nunca. Conversaram da Jussara, conversaram da Megan, conversaram da Kate. O Francis contou para ela quem era a Kate, que era uma pessoa incrível,
uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tem uma visão assim fantástica, além das pessoas, e que era uma mulher que eleva o homem. Ela era, a sensação que ele tinha era esta: ela é uma mulher que eleva o homem. E da mesma forma que ela eleva o homem, ele estava elevando a Kate. Então eles se formavam um só. Quando duas pessoas se amam e fazem deste amor o sentido maior, as duas se tornam uma. Ele falou isto para a mãe, e a mãe ficou assim: não quero mais palavras, Francis. Depois do que você falou, nem preciso conhecer a Kate pessoalmente. Posso ir embora para Nova York agora, que eu já sei quem é ela, se você está falando isso. E eles se abraçaram muito, se saudaram, passearam por Eleufera. E a Ti falou para ele: como que você vai fazer com a Megan? A Megan vai embora hoje, a Jussara está esperando ela na Cidade do México. Então ela vai, eu contratei uma pessoa para ir com ela, para acompanhar ela no avião, e ela vai até o México. E aí ele embarcou a Megan, que foi ter uma vida nova no México. A tão adorada, amada filhinha dele, que foi ter a sua vida no México, e daqui para frente era uma vida nova. Ele abraçou a mãe e falou: mãe, daqui para frente vida nova, daqui para frente paradigmas serão quebrados. Eu e a Kate, e ela falou: nossa, eu quero vir aqui no inverno sempre, todo ano eu vou vir aqui no inverno. Estamos esperando a senhora. E aí ele contou que desfez a venda de Eleufera. Foi chato, foi complicado, mas os advogados conseguiram, porque os compradores só tinham dado um sinal e não realizaram o pagamento inteiro. E no dia seguinte iria ser o casamento de Kate e Francis. Kate Tarbox e Francis. Então se dirigiram todos para uma capela que era no alto de Saint Felice, nas colinas, no caminho de Eleufera a Covetown. A capela era incrível. Os cineastas italianos sempre usavam este como cenário, como dos seus filmes, esta capela com a vista que tinha. Então se dirigiram para lá. A Kate veio antes para conhecer a Ti, e aí se conheceram. Ela viu o astral da Ti, ela falou: nossa, você bem que o Francis me falava, você tem um astral incrível, a sua áurea é diferente. Aí ela disse: um prazer te conhecer. E ela falou: o prazer é todo meu, e que bom você ter vindo. E a Ti falou: eu não poderia nunca deixar de negar um pedido do Francis. Nem eu, disse a Kate, amando cada vez mais o Francis. E o Francis até então não tinha visto ela. E ela estava vestida de rosa e com um chapéu da mesma cor. Estava assim deslumbrante, como pensou o Francis, muito emocionado, pensando que estava ali as duas mulheres mais importantes da vida dele. A mãe Francis, a mãe Teresa Ti, e a esposa, a partir de agora, Kate Tarbox. E assim foi. Adentraram na igreja. O padre estava atrasado. Quem era o padre? Padre Baker. Aqui foi ao contrário, quem atrasa é o padre. Aí esperaram um pouco e começaram a falar quem estava na igreja. Todos os personagens que vocês conhecem. Inclusive Desiree, Parker, as filhas do Patrick Curzon, e a Desiree, esposa do Curzon, falou: nossa, eu me casei nesta igreja com o Patrick, não poderia deixar de lembrar. Aí a Kate falou: nossa, se eu soubesse disso, desculpe, eu não teria casado aqui. Não tem problema, foi lindo, é maravilhoso. E as ondas do oceano batiam
na porta da igreja, assim abaixo. Era incrível, uma vista esplêndida, dava para olhar as ondas vindo. Ia todo aquele cenário, uns ventos na cara, e a Ti louca, com o Patrick na língua dela, louca para falar sobre. E ela pediu um momento depois que a Desirê falou do Patrick, ela falou, eu posso falar um instante sobre esse rapaz que era uma pessoa incrível, pelo menos sempre me disseram que era incrível, disfarçou. Falou, eu queria fazer uma doação em nome de Patrick Curzon para toda esta sociedade de Sainte Felice, que é onde eu nasci, que é onde eu quero ser enterrada. Eu não posso viver aqui, mas eu quero ser enterrada onde vive o meu povo, que é Sainte Felice. Então, em nome de toda a família Francis Virgil, eu faço aqui uma doação à família do senhor Patrick Curzon, que eram milhares de dólares. E aí a Desirê falou, nossa, não precisava, mas muito obrigado. E a filha dela, a filha do Curzon, e as duas filhas, uma levantou e falou, uma salva de palmas para a senhora Ti, e também gostaríamos de agradecer e lembrar que este lugar, todos nós temos sangue da família Francis e da família François Eleufera François, que foram os primeiros primórdios em 1650 que adotaram esta ilha. Como eu falei no começo, foram os piratas franceses e ingleses que inauguraram esta ilha, e dali vieram todos eles, e veio o senhor Francis Virgil, que denominou o nome de Eleufera, vinda deste rapaz chamado Eleufera François. Então, ali teve uma salva de palmas, todo mundo emocionado. E aí o padre Baker, agora vamos seguir para o casamento. E aí casou os dois, falou, deu o sermão do padre, muito bonito, muito lindo, todos muito emocionados. Casou o Francis e a Kate e foram saindo da igreja, e ficou para trás a Ti, a Kate e o Francis. Eles começaram a se despedir porque não iria ter festa, não iria ter nada, eles iriam para casa, eles iriam para Eleufera, e a Ti iria embora para Nova York, já com o voo marcado, e as filhas do Curzon iriam levá-las até o aeroporto. E aí ela disse para eles, falou, sejam muito felizes, vocês, desde a primeira vez, Kate, que eu te vi, desde a primeira hora que eu te vi aqui fora, eu senti que um foi feito para o outro, e que agora vocês vão ser muito felizes. E o Francis, o meu filho, merece muito ser feliz. Ele nasceu com essa capacidade de transformar as pessoas. E faça isso por ele, você agora é a mulher da vida dele. É de coração que eu estou pedindo. E a Kate falou para ela, não tenha dúvida que eu farei isso da melhor forma possível, porque eu olho nos olhos dele e vejo que eu nasci para ele e ele nasceu para mim. Uma pessoa incrível, uma pessoa que tem esse poder, esse caráter, não pode ser de outra forma. O Francis não abraçou a mãe, beijou e viu ela indo embora, e pegou a esposa, foi até a frente da igreja que dava nas pedras do mar, desceu por lá e disse estas palavras para Kate. Meu Deus, era um dia para se jogar a cabeça para trás e gritar aos ventos. Gritar lá onde as ondas explodem, nas rochas e espuma jubilosa, onde o Monte Morne
escuro como sonhos, sobe gradualmente e se espalha numa multidão de verdes, onde as nuvens flutuam sobre a terra cheia de vida, e aos quatro ventos, tão longe quanto alcançam os olhos, e brilham as águas em perpétuo movimento. Se beijaram e se abraçaram e foram felizes para sempre. Yeah! Caralho! Revolta no Paraíso! Bate forte, coração! Yeah! Quem acompanhou? Caralho! Yeah. Fim. É isso aí, Gisele. Ô, Nilzinha, obrigado. Obrigado, Gisele, Dora, todos que acompanharam aqui, 28 dias, Letícia, Nilza, Manuel, viva! Viva, Manuel! Final feliz. Romance tem final feliz. Amanhã, Tereza Batista cansada de guerra. A putaria vai chegar no meu perfil amanhã. Amanhã o couro come. Ô, Letícia, entendeu a história inteira hoje? Obrigado, Gisele. Letícia Araújo. Entendeu a história toda lá. Obrigado, Dora. Obrigado. Beijo pra você. Fiz um percurso aqui desde o zero. Ô, Manuel, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Amanhã, história nova. Amanhã, amanhã, história nova, hein? Obrigado, Letícia. Você hoje foi bom quem você assistiu desde o começo, se você pegou a história inteirinha, né? Desde a época dos Eleufera François, que é o cara que colocou o nome na casa de Eleufera. É... Uma hora hoje de apresentação, hein? Comecei hoje com 8 minutos e parei com 58. 50 minutos. Já vai terminar aqui, galera. Uma ótima sexta-feira pra vocês. Obrigado, palmas, 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 palmas. Vamos terminar lá em cima com música. Viva Santo Felice, viva Romance, viva Belva Plain. Viva Eleufera! Viva, viva, viva! Agora a história é nova! É Brazuca, é do Brasil! É Jorge Amado! É lá em cima! Salve, salve! Quem puder amanhã! Beijo, obrigado, Dora! Quem chorou aí? Quem chorou? Quem sorriu? Quem chorou? Quem mudou o formato de pensar a vida? Quem mudou o modelo mental? Se aconteceu isto, eu garanto que eu estou feliz em dobro por ter feito parte disto na sua vida. Um beijo a vocês, até amanhã.
Até amanhã, eu estou emocionado. Obrigado a vocês todos por fazer parte disso aqui, cara. Obrigado. Tchau. Até amanhã. Viva!